Então, sejam todos bem-vindos aqui, professor Tiago na área, disciplina de Sociologia. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo muito importante, mas do mesmo modo muito polêmico, que é o capítulo 8 do nosso livro Sociologia, Estudos de Gênero, certo? Então, eu gostaria de toda a atenção, que além das questões que eu vou colocar aqui, eu preparei para vocês aqui uns exercícios, e vocês vão ver que o estudo de gêneros vem comparecendo, tá bom? No Enem, e vem comparecendo nos principais vestibulares, e é uma discussão do nosso cotidiano, né? É uma discussão que está, inclusive, na pauta política, das reivindicações de movimentos sociais, de luta por identidades e igualdades de gênero, tá certo? Então, é sobre esse tema que a gente vai discutir na nossa aula de hoje. Para isso, eu preciso que todo mundo aí peguem aí os livros, tá? E abram na página 72, 73, e eu vou falar um pouco aqui sobre essa questão de gênero. Tranquilo? Lembrando que próxima semana a gente retoma com a disciplina de filosofia, tá? E eu trouxe sociologia hoje, que a gente estava um pouco atrasado e a gente conseguiu igualar aí o conteúdo fazendo essa sequência, né, de estudos sobre sociologia. Beleza, galerinha? Então, vamos aqui, ó. Lá no nosso livro, tá certo? Atenção. Ele inicia com uns exercícios que vai sair da interpretação de um texto, tá? Mas a gente vai fazer exercícios, então eu não vou falar sobre isso agora. Vou indo direto para a página 73 para a gente falar do conceito, da perspectiva conceitual. E antes eu queria ouvir vocês. O que é que vocês compreendem quando a gente fala assim em gênero? O que se trata gênero? Obviamente, na sociologia, ok? E aí, Miguel, William, Maria, Débora, o que é que vocês têm a dizer aí? Pode escrever. O que é que a gente pode entender por gênero na sociologia? O que se trata? Vamos lá participar? Incorporando mais gente aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? A pergunta é, o que podemos entender sobre gênero? Pode falar aí no microfone. Gênero masculino ou gênero feminino? Isso, você trouxe aí a discussão. Quem falou foi quem? Comigo? Luísa. Luísa. Então, Luísa, muito bem. Você trouxe aí uma perspectiva biológica, tá certo? E isso que você traz aí, olha só como é confuso a gente ver. A gente acha que é uma dinâmica fácil de entender, mas você está dando o exemplo do que seria sexo. Sexo masculino e sexo feminino. É aquela visão biológica de como se divide, né, fisiologicamente o corpo do homem e o corpo da mulher, tá? É um pouco ainda mais complexo, que seria gênero. Então, tá vendo como é importante a gente trazer a discussão sociológica? Por quê? Porque a gente está muito acostumado a falar sobre gênero, mas na discussão biológica, entendeu? A biologia vai falar que gênero se trata de uma... enfim, vocês lembram lá, né? A taxonomia, eu acho que vocês já estudaram isso, aí tem espécie, não sei o que, gênero, e aí a gente traz muito essa leitura, tá? Mas na sociologia, e aí fica o ponto importante para a gente compreender e não estar perdido no restante das aulas aqui, no restante do conteúdo, melhor dizendo. Deixa eu incorporar mais gente aqui, tá? Quando a gente fala em discussões sobre o gênero, e aí essas discussões sobre, tá?
um cunho sociológico, a gente retoma o século XIX, certo? 1850, processo industrial, a sociologia enquanto ciência, desenvolvimento científico, e aí novas configurações, novos modos de produção, tá? Por exemplo, o capitalismo, sendo aí o capitalismo industrial, um dos mais importantes, movimentando a economia, fez com que a cultura e as pessoas e a sociedade se modificassem. E aí vem um sujeito muito bacana na relação que a gente está propondo no estudo de hoje, que é o Durkheim, certo? Então, o Durkheim ele vai trazer uma leitura muito importante. Ele, inclusive, junto com o Karl Marx, junto com o Max Weber, são os principais autores da sociologia, digamos assim, os autores fundamentais. Eles vão discutir, olha só que interessante, o Émile Durkheim, por exemplo, ele vai discutir que a sociedade ela vai se moldando, né, não de uma maneira independente a ela própria, e sim de um modo que haja uma coesão, tá? Isso gera um fato social. Então, as pessoas elas vão incorporando as culturas e o modo de se estabelecer de cada povo, de cada sociedade, através de uma perspectiva externa, que vai fazendo com que os seres humanos sofram um processo de internalização ou coesão, tá? Gerando, assim, as características culturais que nós temos hoje. Um exemplo disso, lá na Grécia Antiga, a gente está falando em um tempo histórico bem passado, tá certo? Olha só, lá na Grécia Antiga, o modelo social de coesão da época proporcionou que homens, né, casados com suas respectivas esposas, tivessem relacionamentos com outros homens e isso era normal, né? Isso não era algo, por exemplo, diante da coerção que a gente sofre hoje, algo que se caracteriza enquanto, por exemplo, imoral ou fora dos padrões de coerção atual, tá? Por exemplo, na Idade Média, eu já estou, né? Assim, eu não avancei tanto no passado, estou 500 anos atrás, Idade Média, as cortes, né, faziam verdadeiros, né, bacanais, ou seja, as esposas, elas, para satisfazerem os desejos do sexo, estou falando do sexo masculino, né, traziam, agora estou falando de relações sexuais, pessoas aglomeradas, ou então o casal, né, entrava uma outra pessoa, uma mulher, tá certo? Para satisfazer as vontades do marido. E isso era considerado, inclusive, normal, não era imoral ou amoral, como a gente conhece hoje. E aí o que acontece? Nessa sociedade atual, na idade contemporânea, mas desde a idade moderna, né, o Émile Durkheim ele traz essa concepção, tá? E surge um conceito, que esse aqui é da idade contemporânea, a partir da década de 1990, sobre o que seria o gênero, tá? Para descrever o conjunto de identificações e atributos psíquicos para além do sexo biológico. Viu? Quem falou comigo naquela hora, eu já esqueci o nome aqui, como foi. Mas, enfim. Então, eu não me lembro se foi Giovana que tinha colocado, foi Ana Laura, Débora. Luísa. Foi quem que falou comigo agora há pouco? Luísa. Sim, Luísa, claro, Luísa. Não esqueci, mas retomei, ó. Então, Luísa, quem é homem e quem é mulher, agora nesse novo estudo na discussão do gênero na sociedade moderna e contemporânea, vocês podem, inclusive, ver aqui no final do parágrafo, tá certo? Onde tem a questão do conceito de gênero, lá na página 73 do livro, o conceito de gênero, na sociologia, serve para descrever o conjunto de identificações e atributos psíquicos para além do sexo biológico, tá certo? Então, gênero, na sociologia,
está relacionado diretamente a esse fato. Identidade de gênero é muito relacionado a isso, porque é quando as pessoas elas sentem atração, não apenas atração sexual, mas as pessoas elas se identificam, eu estou falando disso, do cenário de identificação, com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Isso é identidade de gênero, tá? Então, independe da forma biológica que as pessoas estão incorporadas. É possível uma mulher, tá certo? Ela se identificar por alguém que possui o mesmo sexo que ela, ou o homem também, né? Porque gênero não é o homem e a mulher, tá? É a sua incorporação independente dos setores e dos aspectos biológicos. É isso que a gente tem que firmar e compreender. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma questão de gênero, diz o seguinte, ó, atributos domésticos é responsabilidade feminina. Aí eu pergunto a vocês, isso é uma questão de gênero. Por quê? Porque o que é que tem a ver, tá certo? Se a gente for parar para pensar na discussão biológica do sexo, o que é que possibilita a mulher, tá, que possui o sexo feminino, tá certo? Exercer uma atividade que é limpar a casa ou lavar o prato, que o homem que é do sexo masculino não pode exercer essa função. Qual é a relação dessa atividade funcional, né, com a questão, agora eu estou falando do sexo, da genitária? Não tem nenhuma. Né? Então, percebam que esse estereótipo, essa coerção que o Emile Durkheim ele traz, está inserida numa questão de gênero, porque a nossa sociedade patriarcal, né, nasceu e se configurou com esses princípios, né, dizendo que menina usa saia rosa e meninos utilizam a cor azul, por exemplo, né? Que mulheres elas são submissas e devem ser românticas, frágeis, né? E pode chorar. O homem tem que ser malandro, tem que ser esperto, tem que ser forte, agressivo e não pode chorar. Entende? A discussão que é uma questão de gênero. Aí eu pergunto a vocês, qual é a relação existente entre a questão genitária biológica, né, entre homem e mulher? Eu estou falando de sexo agora, sexo é sexo masculino e sexo feminino, não confundam com relação sexual, tá certo? Que impede um diálogo mais amplo diante dessa nossa estrutura de uma sociedade pautada nesses princípios do patriarcado. Entende a discussão do que se trata o gênero? Eu estou tentando explicar assim, com bem calma e bem detalhado, porque a gente vai fazer uns exercícios daqui a pouco. Aí eu vou desenvolver essas questões com vocês. Tá? Mas só para afirmar, estão conseguindo acompanhar, gente? Me dá um sim aí se todo mundo está acompanhando. Se tem dúvida, Sim. De boa? Sim, professor. Beleza, então vamos continuar, tá certo? Ó, o livro ele vai trazer muitos questionamentos, né? Lá na página 74, por exemplo, já vai relacionar aqui os fatores sociais à educação, tá? A educação sendo importante, principalmente a chamada educação familiar, sendo importante com a perspectiva agora da orientação sexual, tá certo? E aí, alguns autores são importantes nisso, como o próprio Friedrich Engels, tá certo? Que ele tem uma obra muito importante, que é A Origem da Família e da Propriedade Privada, e ele faz uma relação dessa sociedade patriarcal que surge aí com o início da propriedade privada, tá? E feito isso, ele vai assim falar de uma maneira que gera um ato político muito negativo numa das bases sociais que a gente chama de instituições sociais, né, fundamentais da nossa sociedade, que é a família. Eu estou falando de instituições sociais. As instituições sociais podem ser o Estado, a família, a escola, a economia, a religião, são instituições sociais.
E olha só, o Engels, ele meio que truca esse pilar da sociedade atual, que é a família. E ele vai, por exemplo, colocar em questão a família, dizendo que a família é uma instituição falida, por exemplo, né? Se vocês observarem, eu vou dar meu exemplo pessoal. O meu pai não vive mais com minha mãe desde quando eu tinha 13 anos. Então, a minha mãe, ela sempre foi minha mãe e meu pai, né? O Dia dos Pais, agora, próximo domingo, eu dou os parabéns para minha mãe. Então, vejo que a família, com aquela conjuntura, né? Idealizada, onde você tem o pai, a mãe e os filhos, ela sofreu uma modificação. E isso é algo, como a família é uma instituição social muito importante, gera um ato político muito negativo. Por quê? Porque a nossa estrutura de formação social vem de uma estrutura conservadora pautada no patriarquismo. Entende? Então, essa compreensão, os estudos de gênero vêm aí para tentar explicar e clarear as nossas concepções. Então, quando a gente fala em questões de gênero, a gente, obviamente, vai relacionar as famílias que têm a estrutura do patriarcado, ao machismo, aos movimentos feministas, aos movimentos sociais, aos direitos, né? Sobre o reconhecimento da identidade de gênero, não identidade de sexo, tá certo? Então, é sobre isso que os nossos estudos vão estar se dirigindo nesse momento. Ok? Vamos passar para os exercícios. E perguntas, dúvidas, questões. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim, vamos lá para os exercícios, tá certo? Vou compartilhar aqui com vocês. Eu trouxe aqui nos slides, deixa eu ver. Aqui. E são quatro questões. Deixa eu botar a tela cheia aqui. Opa, pronto. Bem, só me dá um áudio aí. Todo mundo está vendo aqui os slides, né? Sim. Tudo ok? Ótimo. Então, exercício sobre estudo de gêneros, Colégio Márcio Bananeiras, Sociologia, primeiro ano. Eu sou o professor Tiago. Tá? Vamos nessa aqui, ó. Observa só, aqui tem uma questão importante para a gente discutir, foi do Enem de 2015. Né? Então, vejam como a gente acha que não comparece, né? Essas coisas, quando a gente acha que fala em gênero, eu vou falar do modo preconceituoso, né? Para que vocês entendam a crítica que eu quero fazer. Muita gente acha que é dessas pessoas que são gays, lésbicas, isso aí não é um assunto que envolve a sociedade, né? E já coloca assim, mas não é nada disso, né? É uma série de fatores que vai estar diretamente relacionado com todos nós. Então, é muito importante discutir essas questões do gênero, tá certo? Sobre o ponto de vista da sociologia. Então, diz assim, ó, vamos lá, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Já ouviram essa frase? Deixa eu tirar que minha carinha está aparecendo aqui, está atrapalhando, eu tirei aqui. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino, certo? Isso aqui é uma discussão do que o Émile Durkheim fala sobre o processo de coerção, tá? Que eu expliquei para vocês no início. Então, vejam, aqui uma importante referência bibliográfica, vocês precisam aprender, tá certo? Se não me engano, é a Simone Beaufoy, mais ou menos assim a pronúncia. Tá? Ela é uma das autoras mais estudadas, principalmente para o Enem. Tá? E aí, vamos lá na discussão da questão. Diz assim, na década de 1960, a proposição de Simone de Beaufoy contribuiu, Beaufoy, enfim, desconsiderem
a minha pronúncia e o meu francês aí, tá? Essa aula eu faltei. Então, ela foi importante para contribuir para estruturar um movimento social que teve como marca. Então, vamos lá, a gente está aqui, ó, tá certo? Na década de 1960, gente. Então, na década de 1960, se a gente for parar para pensar na humanidade, né, ela é marcada por algumas coisas muito importantes que já ocorreram. A gente já teve a Segunda Guerra Mundial, a gente já tem a formação do capitalismo enquanto essa nova dinâmica que impacta, então, o modelo de coesão, ele já é estrutural. No Brasil já se formam movimentos de contestação da classe trabalhadora, de camponeses, tá certo? E a gente tem na década de 60 e de 60 início, né, do movimento hippie, do hip hop, sexo, droga, rock and roll, anarquismo. Então é um cenário muito diversificado, tá certo? No âmbito cultural, mas também no início das discussões relacionadas ao gênero. Então, se forma, principalmente na Europa, Estados Unidos, esses movimentos que vão reivindicar. Então, ela contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca, e aqui a gente tem a ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Tá? Então, a gente está falando de crime, o Estado já faz isso. Essa questão, possivelmente, ela não está adequada. Eu vou ler assim, para que vocês entendam. Isso aqui é lei. Hoje já até existe isso, né? Violência sexual não era sempre aconteceu, não é essa questão, mas não era uma ação de um movimento social, é uma das pautas políticas, entendeu? Então vamos ver a letra B aqui, né? Pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Claro, tem essa época tem um pouco a ver, mas a partir da década de 60 a gente tinha uma discussão que começa lá na Europa, né? Os modelos de produção em massa, o Fordismo, o Taylorismo, né? E o Toyotismo. Só que a questão colocada aqui, ó, não está específica. O contexto da década de 1960 está sim, mas não está específica aqui no texto. Aqui está falando de mulher, está falando de, né, da perspectiva biológica, de opressão do feminino. Então, essa aqui já está descaracterizada por isso. Aí, olha aqui a letra C, ó, organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Olha só, começa a surgir esse termo aqui, ó, né? Vamos ver mais coisa aqui. Tem oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. Tá? Isso aqui é muito recente. Né? Isso aqui é basicamente contemporâneo. Então, a gente está na década de 60, então talvez aí está um pouco deslocado. Tá? E estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Isso aqui a gente vai discutir quando estiver falando mais sobre cultura, mas existem políticas públicas governamentais para promover, por exemplo, a discussão de gênero. Enfim, o que é que vocês acham a resposta correta? Vou chutar para vocês aqui, eu vou ajudar. Se eu fosse marcar no vestibular, no Enem, eu ia de letra C. O que é que vocês acham? Vamos ver se ela está correta. Resposta correta, letra C, de sapo, o sapo cururu, né? Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Então, a década de 60, essa autora aqui, ó, Simone, tá? Ela é uma das responsáveis pela inclusão desse termo, para sair da perspectiva, olha só, apenas da discussão biológica e entrar também a sociedade, a discussão da sociedade, igualdades de gênero. E isso a gente pode ter exemplo, nessa década, mulheres recebendo salários inferiores aos homens na mesma função atribuída. Né? Isso aqui é só um exemplo para que vocês possam entender do que se trata o gênero. Então, garantir a igualdade de gênero é garantir isso. Né? É garantir direitos, tanto para os homens, tanto para as mulheres, que são diferentes biologicamente na discussão do sexo. Ok?
Então, ela organizou isso. Então, organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Então, começa a pauta e começa a ganhar forma e conteúdo até chegar na atualidade com o movimento feminista e que a gente conhece hoje e os movimentos sociais LGBTs, por exemplo, nessa pauta tão conflituosa que vivenciamos hoje nesse mundo da homofobia. Tudo bem? Estou preocupado com o tempo, a gente só tem 9 minutos, tá certo? E talvez eu vou fazer o seguinte, a gente tem mais 3 questões, eu vou falar só a questão correta, tá bom? Então, diz o seguinte, ó, aqui temos 2 textos, vamos analisar esses textos. Diz assim, ó, pecado nefando era a expressão corretamente utilizada pelos, deixa eu tirar minha, pelos inquisitores para sodomia, tá? Então, é importante a gente saber o que se trata disso. Ó. Nefandos é o que não pode ser dito, tá? Sodomia, pessoal, se vocês procurarem, inclusive, no dicionário, muito relacionado com a sexualidade, a prática do sexo entre 2 homens, por exemplo, né? Ou um homem e uma mulher, né? Pelo coito anal, certo? Sexo anal. Então, isso aqui, a gente está em 1707, falando de sexualidade, né? Uma questão do Enem de 2010, que foi colocada, e diz o seguinte: a Assembleia de Clérigos, reunida em Salvador em 1707, aqui a gente está no período colonial brasileiro, tá? A participação da igreja, considerou a sodomia tão péssima e horrenda crime, né? Tão contrário à lei natural, tá certo? Que era indigno de ser nomeado, e por isso mesmo nefando, que não pode ser dito, que é algo imoral ou amoral. Ok? Vamos ver o outro texto. O outro texto diz o seguinte, ó. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinatos de homossexuais, aqui tem a fonte, nesse ano foram registrados 195 mortes por motivos de homofobia no país. E vamos lá para a questão. A questão diz o seguinte, ó, a homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e muitas vezes expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que a condenações públicas, perseguições e assassinatos homossexuais no país estão associadas. Então, por que está crescendo a homofobia? É bom destacar que aqui, ó, a própria questão já nos esclarece o que seria a homofobia, tá? Vai haver aqui com a orientação sexual de cada um. Beleza? Então, a resposta adequada aqui está relacionada aí ao aumento de perseguição e assassinato dos homossexuais, está associado, ó, a um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Então, vejam que nos textos anteriores a gente falou sobre a sodomia, né? A própria igreja demonizou essa prática aqui no Brasil, em 1707. Tá? Existe um tabu enorme sobre esse juízo, ou esse prejuízo, né, que se julgou, e a resposta adequada aqui, a gente tem a letra D, tá certo? Beleza? Depois eu posso mandar para vocês, é só me lembrar, e aí vocês podem, inclusive, analisar todas as questões com calma e depois tirar dúvidas comigo. A questão 3, a gente tem também aqui mais 2 textos, tá? Vou ler só o comecinho do texto 3 e do texto 4 aqui. Ela acorda tarde demais de ter ido ao teatro e à dança. Ó, tô falando da mulher, né? Ela lê romances, além de desperdiçar o tempo a olhar para a rua de sua janela. Então, estou falando dos costumes femininos, né? Aqui o texto 4 diz, ó, as janelas e portas gradeadas com treliças não eram cadeias com festas positivas, mas eram, pelo destino, grandes gaiolas que as mulheres, os maridos, colocavam as
filhas, as mulheres, nessas né, condições aí. Então, vamos analisar lá as questões. Ó. Então, a pergunta diz o seguinte, ó. Essa aqui é uma questão do Enem 2013, certo? É o seguinte, a representação social do feminino comum aos dois textos é A ou A. Resposta correta aqui, ó. Submissão do gênero apoiada pela concepção patriarcal de família. Aquilo que eu disse para vocês no início da nossa aula. Então, resposta correta para essa questão, tá? Depois vocês analisem bem, que a gente está esgotando aqui o tempo, é a submissão do gênero, tá? Então, o gênero aqui não é a questão do sexo, se é feminino ou se é masculino. É a questão de como ele foi lançado nesse modelo da família, nesse modelo de sociedade sustentada no patriarca, né? Onde você tem o chefe, o machão, tá certo? E todo mundo submisso a esse pai, por exemplo, esse homem do sexo masculino. Então, a submissão de gênero aí, ok? Beleza? E vamos aqui para a última questão, da Universidade Federal. Diz o seguinte, ó, a sociedade contemporânea abriga inúmeros e diversificados movimentos sociais. Dentre eles, aí vai falando, ó, os movimentos feministas, que visam a transformação da situação feminina, das relações entre mulheres e homens na sociedade em diversos aspectos. Tá? Aí conclui assim, a despeito de suas diversas configurações liberal, socialista, radical, pós-moderna, está falando do movimento feminista, tem várias bandeiras de lutas, as organizações das mulheres, eu conheço, por exemplo, o movimento camponês de mulheres, enfim, vários movimentos sociais de cunho comunista, capitalista, radical, pós-moderno e por aí vai, né, comuns às diversas bandeiras feministas. Então, a gente vai ver aqui quais são, entre essas opções, a adequada a essa conjuntura na questão acima. E a resposta adequada aqui é a letra B. Então, o movimento feminista como um todo, a luta contra as desigualdades assentadas sobre as diferenças sexuais dos sujeitos sociais, a igualdade de oportunidades para mulheres e homens e o combate à violência de gênero. Então, essa é uma questão que vai nos esclarecer a pauta da luta do feminismo, principalmente. Tá ok? Resposta correta, letra B de dado, o dado Bozó. Tranquilo? Então, gente, como o nosso tempo está esgotado, infelizmente eu vou ter que interromper aqui a nossa aula, mas eu ainda tenho aqui alguns segundos para esclarecer possíveis dúvidas e saber se vocês curtiram e gostaram, tá certo? Se conseguiu clarear e esclarecer questões relacionadas a esse tema. Tudo bem? Podemos encerrar? Tudo tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma contestação? Algum exemplo? Algum elogio? Alguma crítica? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Podemos encerrar? Então, gente, bons estudos, tá certo? Fiquem atentos no sistema esses dias, que vai ter atividade para a gente lá. Semana que vem a gente se encontra novamente com filosofia agora, tá bom? Então, saudações, beijão, abraço. Tamo junto sempre. Valeu. Tchau. Vamos por aqui. Valeu. Os...